Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Prova Final, programa este, fruto de uma parceria da Rede Luiz Flávio Gomes de Ensino e da TV Justiça. O nosso programa tem 3 blocos distintos. O primeiro bloco é uma introdução sobre o tema, discorrer de modo resumido, mas que você consiga entender. O tema de hoje é o controle preventivo e o controle repressivo de constitucionalidade. Depois, no segundo bloco, nós temos lá Pergunte ao Professor, questões importantes sobre o tema que foi versado ou foi discutido com vocês no primeiro bloco. E, ao final, temos lá o X da questão. X da questão, questões de prova, da prova do CESP, questões recentes sobre o tema versado, ok? Meu nome é Erivaldo da Silva Oliveira e vou lecionar para vocês Direito Constitucional. Vamos lá enfrentar o programa então? Seja bem-vindo, o programa é Prova Final. Vamos lá, primeiro bloco? Queridos amigos, vamos lá então ao bloco Tema do Dia. O tema do dia de hoje é o controle de constitucionalidade preventivo e o controle de constitucionalidade repressivo, ok? Presta atenção. O controle de constitucionalidade preventivo, bom, antes de entrar no preventivo e repressivo, vamos rever o que é o controle de constitucionalidade. Se recordam que já discutimos antes em blocos ou em aulas anteriores? Meus amigos, controle de constitucionalidade é a verificação se uma norma infraconstitucional ou um ato jurídico estão de acordo com a Constituição. Relembrou? Controle de constitucionalidade é a verificação se uma norma infraconstitucional ou se um ato jurídico está ou não de acordo com a Constituição. Lembra disso? Muito bem. O controle de constitucionalidade, ele é feito por quê? Porque existe o princípio da supremacia da Constituição. O que é o princípio da supremacia da Constituição? Havendo um confronto entre normas infraconstitucionais ou até emendas constitucionais com a Constituição, prevalecem as normas constitucionais. Importante. Só existe o controle de constitucionalidade porque existem inconstitucionalidades. Se recordam o que é uma inconstitucionalidade? Eu tenho algo contrário à Constituição. E a inconstitucionalidade pode ser uma inconstitucionalidade por ação ou por omissão. Se recordam? Vem comigo, ó. Inconstitucionalidade por ação. Foi feita uma portaria, uma lei, um decreto contrariando a Constituição. Contrariando um processo previsto na Constituição, isso é chamado de inconstitucionalidade formal, violação de um procedimento, de um processo previsto na Constituição, ou existe a inconstitucionalidade por ação também material, foi violado um direito. Então imagine que a nossa Constituição possibilita o contraditório e a ampla defesa e é feita uma lei restringindo o contraditório ou até impedindo o contraditório e a ampla defesa. Então a inconstitucionalidade material. Repetindo, vem comigo. A inconstitucionalidade é uma contrariedade à Constituição. Então se eu tenho uma inconstitucionalidade, eu tenho uma lei, uma portaria, um decreto, um regulamento contrariando a Constituição. Essa é a inconstitucionalidade por ação. Foi feita uma ação contrária à Constituição. Presta atenção. Se eu contrariar um procedimento, por exemplo, a iniciativa, o sistema de aprovação, a espécie normativa determinada, eu tenho uma inconstitucionalidade por ação formal, violação de um procedimento, ok? Presta atenção. Se eu estou contrariando um direito previsto na Constituição, eu tenho uma inconstitucionalidade material. Agora, não se esqueça, a inconstitucionalidade é uma contrariedade à Constituição. Por ação, foi feita uma ação. Se eu violar um procedimento, inconstitucionalidade formal. Se eu violar um direito, inconstitucionalidade material. Ok? Presta atenção. Também existe a inconstitucionalidade por omissão. O que é uma inconstitucionalidade por omissão? Ora, meus amigos, eu tenho um direito previsto na Constituição que depende de uma lei. E essa lei não foi feita. Presta atenção. Eu tenho uma norma constitucional de eficácia limitada, aquela que depende de lei. E a lei não foi feita. Então eu tenho uma inconstitucionalidade por omissão. Existe uma norma constitucional de eficácia limitada não regulamentada. Presta atenção. Inconstitucionalidade por ação pode ser formal, violação de um procedimento, material, violação de um direito, ou existe a inconstitucionalidade por omissão.
Eu tenho um direito previsto na Constituição e esse direito não foi regulamentado. Resta ser feita uma lei ou uma expedição de um decreto. Eu tenho uma norma infraconstitucional que não foi feita. Se for feita essa norma infraconstitucional, aquele direito previsto na Constituição vai existir no mundo abstrato e no nosso dia a dia. Caso não seja feita essa regulamentação, eu tenho a previsão apenas abstrata da norma. Vem comigo. Direito de greve de servidores públicos, está no artigo 37, inciso 7º. Depende de uma lei específica. Foi feita? Não foi feita essa lei específica. A automação, artigo 7º, inciso 27. Tem direito, a não ser trocado por uma máquina. Foi feita a lei para estabelecer essa proteção da automação? Não foi feita. Então existem inconstitucionalidades por omissão. Ok? Presta atenção. Vimos então que é controle de constitucionalidade, que ele existe por conta do princípio da supremacia da Constituição, que existe a inconstitucionalidade por ação formal, violação do procedimento, material, violação do direito, e vimos a inconstitucionalidade por omissão. Feita essa introdução, agora sim, vamos avançar e verificar a diferença do controle preventivo do controle repressivo. Junto comigo. Queridos amigos, o controle de constitucionalidade preventivo, olha os nomezinhos que ele tem. Preventivo, a priori, expressão latina entre aspas, preventivo, a priori ou priorístico. Preventivo, a priori ou priorístico. Presta atenção. Esse controle preventivo, a priori ou priorístico, ninguém tem dúvida. A doutrina já está pacificada. É aquele controle feito sobre um projeto de lei. Por exemplo, campeão de prova. Eu tenho um projeto de lei, aquele controle, aquela verificação feita sobre o projeto de lei, é conhecido como controle preventivo, a priori ou priorístico. Vem junto comigo. Existem dois poderes que normalmente atuam sobre o projeto de lei. Tanto o poder legislativo quanto o poder executivo. Poder legislativo e poder executivo. Agora presta atenção. Como é que esses poderes, eles realizam controle preventivo? Junto comigo. O projeto de lei vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, ou Comissão de Redação, Constituição e Justiça daquela Casa Legislativa. Essa Comissão de Constituição e Justiça, abreviatura de prova, CCJ, essa Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, vai afirmar se o projeto é constitucional ou inconstitucional. Afirmando que o projeto é inconstitucional, o plenário pode manter ou não esse parecer dado pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, a recomendação da Comissão de Constituição e Justiça: o projeto é inconstitucional, deve ser realizado o arquivamento do projeto. Então, essa verificação, ninguém tem dúvida, é a verificação feita pelo Legislativo, onde se diz: o projeto de lei é inconstitucional, deve ser arquivado. Uma espécie de controle preventivo. Presta atenção. Já o Poder Executivo, ele pode realizar o controle preventivo? Lógico que pode. Então é importante, o Poder Executivo, ele realiza o controle preventivo quando ele realiza o veto por inconstitucionalidade. Esse é o exemplo campeão de prova. Vou repetir. O Poder Executivo, quando ele realiza o veto por inconstitucionalidade, ninguém tem dúvida, ele realizou o controle preventivo. Presta atenção. Você estudou na faculdade que o Poder Executivo, ele pode vetar porque o projeto é contrário ao interesse público ou porque o projeto é inconstitucional. O que interessa para nós, quando se fala em controle de constitucionalidade preventivo, presta atenção, o presidente da República vetou o projeto de lei porque ele entende que é inconstitucional. E esse veto também é chamado de veto jurídico. Então, cuidado nas provas. Veto jurídico ou veto por inconstitucionalidade é aquele veto realizado pelo chefe do Executivo. Nosso caso, exemplo aqui, o presidente da República vetou porque ele entende que o projeto é inconstitucional. Presta atenção. Meus queridos amigos, tanto o Legislativo quanto o Executivo realizam controle preventivo?